Vai ser lindo a nossa viagem com Abraão essa noite. Pastor Tiago, nos conduza pelo deserto. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos, nesta oportunidade, falar um pouco a respeito da lição de número 1, do segundo trimestre das nossas lições bíblicas, editado pela CPAD, que é a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Mas antes eu quero agradecer a Deus por este privilégio que o Senhor concede a cada um de nós, de estarmos aqui nesta terça-feira de estudo da Palavra de Deus, para juntos aprendermos um pouco mais. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gedaías, pela confiança. Nós sabemos que as terças-feiras é dele, ele que ensina a todos nós, e nós somos edificados todas as terças-feiras. Tivemos aí um ensino sobre o fruto do Espírito, e foi maravilhoso. Quem esteve aqui às terças-feiras pôde aprender um pouco mais a respeito do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. E eu agradeço ao nosso pastor por essa confiança de estarmos falando a respeito da primeira lição, visto que no próximo domingo nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, porque teremos aqui um culto de ação de graça pelo aniversário do nosso pastor presidente, pastor Gedaías. Então o pastor achou por bem adiantarmos esta aula nesta terça-feira, visto que nós estamos iniciando mais um trimestre. Agradecer a Deus pela vida do pastor Walter, que é o coordenador também da nossa EBD, e já aproveitar, né, pastor Walter, convidar todos os irmãos que não são ainda alunos da Escola Bíblica Dominical para estar aqui aos domingos pela manhã. Nós estamos iniciando o segundo trimestre, ainda tem revista, é só procurar o nosso irmão Alessandro, irmã Elisângela, procure os nossos irmãos e retire a revista e participe aos domingos pela manhã da Escola Bíblica Dominical. Já dissera o pastor Antônio Gilberto que a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor na casa do Senhor. Então, como é bom se todos estivessem aqui aos domingos pela manhã, aprendendo da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos, alguns irmãos já têm em mãos a revista, é uma revista muito bonita, que traz como o tema Homens dos quais o mundo não era digno, baseado no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. O comentarista da nossa lição, deste segundo trimestre de 2026, é o pastor Elinaldo Renovato, que traz 13 importantes lições, sendo a primeira lição, a lição de número 1, onde estaremos abordando esse tema, Abraão, o seu chamado e a sua jornada de fé. A lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Lição 6, o nascimento de Isaque. Lição 7, uma promessa ou uma prova de fé, a entrega de Isaque. Lição 8, Isaque, herdeiro da promessa. Lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Lição de número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E encerrando com a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos aí durante esses 3 meses em uma jornada de estudo a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e também Jacó. E hoje nós vamos falar
resumidamente, da lição de número 1, que tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim, coloca para mim um pouquinho mais para frente. Isso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática, a verdade que deve ser praticada por todos nós, diz que o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Nós já fizemos a leitura no texto de Gênesis, capítulo de número 12, dos versículos de número 1 a 9, onde fala a respeito do chamado de Deus para a vida de Abraão. A introdução, você que não tem a revista pode acompanhar comigo através dos slides. Nesse trimestre, no segundo trimestre deste ano, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé, como também obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações, conforme o texto diz em Gênesis 17, versículo de número 5. Então Abraão foi um homem privilegiado, porque foi chamado pelo próprio Deus para ser pai de uma grande nação. Ele é conhecido como Abrão, que significa pai elevado, ou pai das alturas, mas aos 99 anos de idade, Deus se dirige a Abraão, dizendo que ele se chamaria agora não mais Abrão, pai elevado, mas Abraão, que significa pai de uma grande nação. Era como se Deus estivesse dizendo: Abrão, eu não quero que você cresça na vertical, porque Abrão significa pai das alturas, pai elevado. E pai das alturas sou eu, Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você cresça na horizontal. E Deus acrescenta a vogal A no nome de Abrão, e de Abrão, que significa pai elevado, ele passa a ser chamado Abraão, que significa pai de uma grande nação. É Deus dizendo: eu quero que você cresça na horizontal, você vai ser pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz que Abraão viveu até os seus 175 anos de idade. Aos 99 anos de idade, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, 99 anos da vida de Abrão, ele é conhecido como pai exaltado. E 76 anos da sua vida, ele é conhecido como Abraão, pai de uma grande nação. Esse é o personagem que nos chama muita atenção e é muito respeitado dentro das páginas veterotestamentárias do Antigo Testamento, e é repetido, e é respeitado esse nome por todos, por milênios, por séculos. E estamos aqui nessa noite falando a respeito deste tão grande personagem
do Antigo Testamento. Nós temos a palavra-chave da nossa lição, do nosso estudo, é a palavra fé. A palavra fé, ela tem aí no hebraico o significado de emuná, que representa confiança ativa, fidelidade e firmeza, frequentemente traduzida como firme fundamento. Então, fé no hebraico é emuná, e fé no grego, nós já aprendemos aqui com o nosso pastor, é pistis, conota confiança, convicção, fidelidade e lealdade. Pode significar a confiança em Deus, a aceitação da verdade divina ou a fé cristã. Então, a palavra-chave desse estudo é fé, porque nós estamos falando de um personagem que a sua maior característica, dentre muitas características que Abraão tinha, a maior de todas era a sua fé. Ele é conhecido como o pai da fé. Foi um homem que exerceu a fé obedecendo o chamado de Deus. Antes de nós falarmos a respeito aqui do tópico de número 1, falando sobre o Deus que chama Abraão, vale destacar a genealogia de Abraão. Abraão, ele era semita, ele veio da árvore genealógica de Sem, um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, de Sem veio Terá, pai de Abraão. Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. E nós percebemos ali, através desta imagem, que Abraão casou com Sara, tiveram Isaque, o filho da promessa, e Isaque casou com Rebeca e tiveram os gêmeos Esaú e Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Então, Abraão é filho de Terá, Terá, descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Vale destacar que nós vamos, nesse segundo trimestre, falar sobre esses homens dos quais o mundo não era digno, e o pastor Elinaldo Renovato, ele vai destacar os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Não cabe José, porque a lição, ela apenas tem 13 lições, né? Mas caberia aqui mais um patriarca, que é José. Vale lembrar do período que Abraão viveu, que é o período patriarcal. Nós temos 8 alianças e 7 dispensações. A dispensação significa o período que Deus dispensa ao homem para que o homem volte ao seu Criador. Nós temos aí a definição de dispensação como período de tempo no qual o homem é testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Dispensação também é a administração de Deus no seu mundo. Nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, e no final dessa dispensação, vocês podem perceber através dessa imagem, que todo final de dispensação tem um juízo. O juízo foi a expulsão de Adão e de Eva do jardim do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, seguido da terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, que é esse período que corresponde o capítulo 12 ao capítulo 50 do livro do Gênesis, onde fala de 4 patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Porém, na lição, nós vamos tratar somente dos 3 primeiros, Abraão, Isaque e Jacó. E depois da quarta dispensação, nós temos a dispensação da lei, que foi dada por Moisés no Monte Sinai.
Êxodo capítulo 20, o decálogo da lei, seguido da sexta dispensação, que é a dispensação que nós estamos inseridos, que é a dispensação da graça, o período da graça, que já ultrapassa mais de 2000 anos, iniciou com a morte e ressurreição de Jesus e findará com o arrebatamento da igreja. Então, o período da graça é esse período de mais de 2000 anos, onde nós estamos vivenciando essa dispensação, seguido da sétima e última dispensação, que é a dispensação do milênio, ou dispensação milenial. Então, a nossa lição, ela está inserida, tem uma setinha amarela ali, ó, a dispensação patriarcal, ou conhecido também como, por alguns, como dispensação da promessa, porque foi dentro dessa dispensação patriarcal, que Deus se dirige a Abraão no capítulo 12 e faz promessas para ele. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Nós temos na vida de Abraão algo interessante, e o que eu quero destacar aqui nessa oportunidade. Nós temos ali Abraão, o nosso pai da fé, que casa com Sara, que era conhecida como Sarai. Depois Deus subtrai uma letra do seu nome e ela começa a ser chamada e conhecida como Sara, que significa princesa. Dessa relação de Abraão com Sara nasce Isaque, que é o filho da promessa. Isaque é o filho da promessa. De Isaque vem Jacó, com seus 12 filhos, e a gente conhece aí a expressão as 12 tribos de Israel, conhecido também como tribo de Judá. E da tribo de Judá vieram os judeus, e dos judeus surgiu uma grande religião que é o judaísmo, onde o símbolo da religião do judaísmo é a estrela de Davi. Tanto é que na bandeira de Israel nós temos a estrela de Davi, porque Davi foi um grande rei e respeitadíssimo dentro da religião do judaísmo. Também de Abraão com Agar, a egípcia, a serva egípcia. Lembra quando havia fome na terra de Canaã? O texto diz que Abraão desce o Egito, e de lá ele traz uma serva chamada Agar, a serva egípcia, e ela começa a servir na casa de Abraão. Como Sara era estéril, não podia gerar filhos, ela já estava avançada em idades, Abraão também já era velho, e ela relata a sua impossibilidade de gerar, e Abraão, ele acha por bem deitar com a serva. Ela compreende. O pastor está dizendo que ele obedeceu o conselho da esposa, mas depois lá na frente deu um problemão, e esse problema está até hoje lá no Oriente Médio, né? Judeus e muçulmanos. E aí nasce Ismael, que é o filho da egípcia Agar. E de Ismael vieram os ismaelitas. São 12 tribos de Ismael, são 12 filhos, desertos da Arábia, Síria, Sinai, etc. Vieram os ismaelitas, que é o povo árabe, e da descendência de Ismael, com a união de Abraão com Agar, vieram os árabes, o povo árabe, e dos árabes vieram um homem por nome de Maomé, no ano 600 e alguma coisa depois de Cristo. E de Maomé veio a religião onde surgiu aí o islamismo.
Os maometanos, a religião dos maometanos é a religião islâmica, que cresce assustadoramente. Nós temos o nosso missionário, Paulo Locatelli, que está no norte da África, no Mali, e 90% da religião que predomina, de 100%, 90% é a religião islâmica. Eles são descendentes de Abraão. Então nós temos ali o símbolo do islamismo, dos muçulmanos, é uma lua crescente e uma estrela com quantas pontas? 5 pontas. Essas 5 pontas da estrela, do símbolo do islamismo, simboliza os 5 pilares do Islã, ou as 5 obrigações que toda pessoa que é dessa religião, do islamismo, que são muçulmanos, elas têm que cumprir durante a sua vida. Primeiro, é a oração 5 vezes ao dia virado para Meca. Segundo, praticar caridade. Terceiro, o jejum, que é o Ramadã, que são 30 dias de jejum. Pega aí o mês de fevereiro e até o mês de março. Praticar a sua fé ao profeta Maomé e ao Deus Alá. E por último, a peregrinação, pelo menos uma vez na vida, para a cidade de Meca, a cidade sagrada do mundo islâmico. Por isso que existe essa estrela com 5 pontas representando os 5 pilares do islamismo. Depois nós temos uma outra religião, pode voltar lá, que é o cristianismo, que nós conhecemos, que o símbolo é a cruz. Pastor Tiago, mas não é o peixe? A cruz é o símbolo primário e o peixe é o símbolo secundário do cristianismo. Por que a cruz? Porque foi na cruz que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos resgatou para que tivéssemos contato, comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi quebrada, ela foi restaurada através do sacrifício vicário substituto de Jesus na cruz do Calvário. Então, por que eu trouxe essa imagem? Para vocês perceberem que Abraão é o pai de 3 grandes religiões monoteístas. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo surgiu de Abraão. O judaísmo, o cristianismo, porque Paulo diz lá em Gálatas que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele é o nosso pai da fé, é o exemplo de fé no Antigo Testamento. E o islamismo também é uma grande religião monoteísta, porque descende de Abraão, ok? Próximo slide, por gentileza. O capítulo de número 12, Deus chama Abraão, ele faz promessas. Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus. Essa cidade ficava na antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem de 2 prefixos. Meso, que significa meio, e potâmia significa rios. Mesopotâmia é a região entre rios, porque ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, Abraão nasceu em uma das fabulosas cidades do mundo antigo, que é a cidade de Ur dos Caldeus, com aproximadamente 200.000 habitantes. Então, não era um vilarejo, não era uma cidadezinha como nossa, de Santa Cruz, de 50.000 habitantes. Dava 2 Ourinhos, 200.000 habitantes, uma cidade grande. Era um centro de uma rica cultura, uma cidade localizada ao longo do rio Eufrates, que ostentava uma arquitetura monumental, enorme, riqueza, moradia confortáveis, música e arte. Essa cidade antiga ficava a cerca de 160 quilômetros a sudeste de Babilônia, na região chamada hoje de Iraque, o atual Iraque. Sim, era o deus Lua, o deus padroeiro dessa cidade. Segundo a Midrash, livro sagrado dos judeus, traz a informação que Terá
pai de Abraão, era fabricante e vendedor de ídolos, e que Abraão, seu filho, transportava, ajudava o seu pai nessa fábrica de ídolos que o pai de Abraão possuía. Isso é bem interessante quando nós lemos Josué capítulo 24. Você tem a Bíblia aí, por gentileza? Josué capítulo 24, versículo 2. Olha que texto interessante. Josué capítulo 24 e o versículo de número 2. Quem achou e puder ler bem alto, por gentileza, nos ajude. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, coloca lá de novo, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de quem? De Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então o pai de Abraão, Tera ou Terá, como queira, ele era politeísta, ele adorava a diversos deuses, a vários deuses, e tudo indica que os seus filhos, a sua família, também adoravam a diversos deuses, e nós vimos no slide anterior que o deus Lua, conhecido como Deus Sim, era o padroeiro dessa cidade. Havia um panteão de deuses dentro da cidade de Ur dos Caldeus, e eles adoravam a diversos deuses, a vários deuses. Eu acho tão interessante essa história que Abraão estava ali tão familiarizado com aqueles deuses que o seu pai Tera fabricava, e ele pegava na mão, ele levava para vender, ele carregava esses deuses, mas esses deuses tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha pés, mas não andava, tinha mãos, mas não apalpava. Eram deuses que não tinha nenhuma expressão, não saía nenhuma fala de sua boca. E aí no capítulo de número 12, Abraão vai ter uma experiência extraordinária com Deus. Deus vai se dirigir a Abraão e vai falar com ele. E disse o Senhor a Abraão: sai-te do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não vê Deus, mas ele ouve a voz desse Deus, que é conhecido como Deus dos deuses. Essa expressão Deus dos deuses é porque Deus está acima de todos os deuses que existem. E Abraão ficou admirado, porque ele estava familiarizado com todos aqueles deuses que o seu pai Terá fabricava, mas em nenhum momento conseguiu ouvir a voz desses deuses. Mas de repente ele ouve uma voz poderosa bradando dos céus, dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não viu nada, mas pelo fato de Abraão ouvir a voz de Deus, ele diz: existe um Deus muito maior do que os deuses que o meu pai fabrica. Eu vou servir a esse Deus. Mesmo sem ver, ele aceita o chamado e obedece o chamado de Deus. Coloca o próximo slide, por gentileza. Nós temos aí, no tópico de número 1, falando sobre Deus que chama Abraão, a fé de Abraão diante do chamado de Deus. Eu queria até fazer uma pergunta para todos nós: será que nós teríamos coragem de obedecer a Deus sem saber para onde estar indo? Se Deus dissesse para você: olha, vai, eu tenho um chamado, você vai sair da sua casa e eu vou te direcionar. Será que nós teríamos coragem de obedecer a Deus? Abraão teve essa coragem de deixar tudo, pastor.
Ele deixou tudo para aceitar o chamado de Deus na sua vida. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abraão e os seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Olha que interessante, quando o pastor Elinaldo Renovato, ele diz aqui que Deus, ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz, com quem faz e por que ele faz. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Deus sabe, bem forte, com quem faz e por que faz. Vamos repetir de novo? Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz. O nosso Deus, ele é tremendo, ele complica, descomplica, e alguém diz, e explica por que complicou. Aí eu encontrei uma outra frase que tem mais nexo. Deus complica, descomplica e não explica porque complicou, porque ele não depende de ninguém e não precisa dar satisfação para ninguém, né? Esse é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Pode passar. 3 ordens de Deus a Abraão. A primeira ordem de Deus a Abraão está em Gênesis capítulo 12, versículo 1, seguido da segunda e da terceira. Sai-te da tua terra. Deus se dirige a Abraão e diz, sai-te da tua terra. Abraão deveria deixar a terra de Ur dos Caldeus, sua região de origem. Ele deveria sair da sua terra. É o primeiro ponto. Segunda ordem, e da tua parentela. Abraão deveria se afastar de sua família extensa, indicando uma separação dos laços familiares que podiam influenciar a sua fé. Terceira ordem de Deus a Abraão, e da casa de teu pai. Esta ordem implica deixar a segurança e a herança da sua própria família direta para seguir um destino desconhecido. Então Deus dá 3 ordens para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrei. É assim que o texto diz? Para a terra que eu te mostrarei. Próximo slide, nós temos 7 promessas de Deus para Abraão. Olha só. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Abraão estava com quantos anos de idade? 75 anos. Quem tem 75 anos, não são todos, mas alguns, ou talvez a maioria, já está pendurando a chuteira, né? Tem gente que não entrega os pontos. Não, eu estou com 75, eu estou novo ainda, tem muita coisa para acontecer. Mas tem muita gente que diz assim, não, 75 anos eu já fiz o que tinha que fazer, deixa para os novos, eu já estou cansado, eu já não quero mais trabalho, eu quero descansar. Abraão estava com 75 anos quando Deus faz a promessa de que ele seria pai de uma grande multidão, de uma grande nação. Segunda promessa de Deus para Abraão: e abençoar-te-ei.
Ou seja, Deus está dizendo: eu vou te abençoar, Abraão. Abraão estava com 75 anos, mas Deus está dizendo: Abraão, independente da idade, eu vou te abençoar. Segunda promessa de Deus para Abraão. Terceira promessa de Deus para Abraão: engrandecerei o teu nome. Deus ia engrandecer o nome de Abraão. E de fato, pastor, engrandeceu. Porque Abraão viveu 99 anos, conhecido como Abrão, pai elevado, pai das alturas. Mas ele foi mais conhecido quando, aos 99 anos de idade, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. É Deus engrandecendo o nome de Abraão quando muda o seu nome. Quarta promessa de Deus para Abraão: e tu serás uma bênção. Quinta promessa de Deus para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa de Deus para Abraão: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima e última promessa de Deus para Abraão: e em ti, Abraão, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Pode passar. Então Deus faz 7 promessas para Abraão, porque o número 7 é o número da perfeição, e o nosso Deus é perfeito. O caráter de Deus é perfeito, e as promessas de Deus também são perfeitas. Foi Paulo quem disse que todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém. O nosso Deus, ele é perfeito. A promessa para Abrão, as promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre o que prometeu, mas no seu tempo, o tempo kairos, o tempo de Deus, há um tempo certo para todas as coisas, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 3. O nosso Deus, ele promete e cumpre a sua promessa, porque ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Chegou o tempo certo, Deus cumpriu a promessa. Quantos anos demorou para a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão? Quantos anos? 25 anos. Aos 75 anos, Deus se dirige a Abraão, dizendo: você vai ser pai de uma grande multidão. Ele estava com 75 anos, já querendo abandonar tudo, recebe a promessa. Ele fica até eufórico, alegre, feliz. Daqui 2 meses a promessa se cumpre. Daqui 1 ano, passa 2, 3, 4, 5, 10, 20, 23, 24, 25 anos. Quando ele está com 100 anos de idade, ele agora está com uma criança no colo, porque nasce o filho da promessa. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A gente quer as coisas, para ontem. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo muito rápido. Hoje em dia a gente quer as coisas rápidas, A vida está tão corrida que a gente não quer pegar uma fila no supermercado, uma fila no banco, nós não queremos pegar um congestionamento, a gente quer algo rápido, porque a vida está corrida. Mas o nosso Deus é um Deus que sabe trabalhar no seu tempo. Por isso que, se você tem promessa de Deus, e eu sei que você tem promessa de Deus, espere o tempo certo, porque na hora certa, no tempo certo, Deus vai cumprir com as suas promessas. Amém? O tempo de Deus é melhor do que o tempo do homem. As bênçãos de Deus para Abraão. Olha o texto de Gênesis 12, do 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra
que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, versículo 2, e quando ele estava com 99 anos de idade, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca tenha imaginado. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam e nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Glória a Deus. Agora eu fico imaginando o pastor Abraão, com 75 anos de idade, Deus manda ele sair, ele não vê Deus, ele só ouve a voz de Deus, mas ele não tem dúvida que é o Deus criador de todas as coisas, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele sai, sem saber para onde ia, porque o escritor aos Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. Você sair sabendo para onde você vai, é fácil, mas você sair sem direção, sem destino, ele não tinha GPS, não tinha uma bússola, ele não tinha um mapa no bolso. Deus simplesmente mandou ele sair, e ele sai. Ele viveu 75 anos nessa grande cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole da época. Ele tinha uma casa, ele tinha um trabalho, ele tinha família, ele tinha talvez uma vida financeiramente bem, e de repente Deus aparece para ele, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E faz 7 promessas para ele, e ele simplesmente sai, sem destino, mas obedecendo o chamado de Deus. Ele vai, passa por desertos, enfrenta frio, calor, animais no deserto, enfrenta tempestade. As estradas não eram asfaltadas como nós temos hoje, eram cheias de pedras. Quem sabe ele se machucou, um homem de 75 anos, e eu tive pesquisando, percebi que de Ur dos Caldeus, a terra de Canaã, tem aproximadamente 2.000 quilômetros, pastor, é muito longe. Para um homem caminhar com 75 anos de idade, sem saber para onde está indo, sendo direcionado por Deus, enfrentando todos os intempéries da natureza humana, ele caminhar 2.000 quilômetros, quem sabe demorou meses, chegar numa terra para viver como nômade, vivendo e habitando em tendas, sendo que ele morava em uma casa fixa, ele tinha residência fixa em Ur dos Caldeus, mas ele está debaixo de uma promessa e ele crê nessa promessa, ele confia nesse chamado. E quem confia no chamado de Deus, ele pode sair e descansar, porque Deus vai lhe direcionar e não vai faltar nada. Ele chega em Canaã, em uma terra que ele não conhecia, uma linguagem diferente, cultura diferente, pessoas diferentes, de tradições diferentes, mas ele está debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa pode descansar. Só que ele sofre algumas perdas. A primeira perda que ele sofre é do seu irmão. A Bíblia diz que Arã, ele morreu em Ur dos Caldeus. Então Abraão, quando recebe o chamado, irmã Rosana, ele estava de luto. Ele estava sentindo o luto do seu irmão Arã, que era pai de Ló, o seu sobrinho. Quando ele sai de Ur dos Caldeus e para em Arã, a Bíblia diz que Terá, o seu pai, está com Abraão, e talvez o seu pai Terá, lembrando do nome da cidade Arã, que tinha o mesmo nome do seu filho Arã, que morreu em Ur dos Caldeus, toda a lembrança do seu filho veio à tona, e ele começa também a se entristecer, e morre em Arã.
Terá morre em Harã. Abraão então tem duas percas, o seu irmão e o seu pai, nessa trajetória em obedecer a Deus, porque muitas vezes a gente pensa que obedecer o chamado de Deus a gente só vai ganhar, mas nós temos que saber que o chamado de Deus também, nós temos que lidar com percas, e as percas fazem parte da vida cristã, mas se Deus prometeu algo para nós, mesmo que na caminhada desse chamado que nós estamos obedecendo pela fé como Abraão, nós se deparamos com muitas percas, mas grandes coisas também Deus fará por nós. Abraão chegou lá em Harã, em Canaã, e ali fixou a sua residência. Em Siquém ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o grande personagem Abraão que nós vamos estudar no segundo trimestre desse ano de 2026. Pode colocar a conclusão para mim, por gentileza, para nós terminarmos? Não vamos ler tudo, porque o tempo... Para nessa imagem rapidinho. Essa é a trajetória que Abraão fez, saindo aqui de Ur dos Caldeus, aqui embaixo, na antiga Mesopotâmia, conhecido como Suméria. Ele sai dali, vai em Harã, lá em cima, aproximadamente 850, 900 quilômetros, e de Harã ele desce para a terra de Canaã, ali em Siquém, ele edifica um altar ao Senhor. Depois, quando ele está edificado em Siquém, suas tendas estão armadas em Siquém, ele percebe que há fome na terra, ele desce para o Egito por causa da fome. Quando ele desce para o Egito por causa da fome, ele pede para que a sua esposa Sara pudesse mentir para Faraó de que ele era a sua irmã, que ele não era a sua esposa, porque Sara era bonita, e com 65 anos de idade, a velhinha era bonita, pastor. E aí Faraó se apaixonou por ela, né, trouxe para o palácio, e em compensação Abraão recebeu gados, bois, ovelhas, mas mentiu, disse que era a sua irmã, não disse que era a sua esposa. Deus mandou uma praga na casa de Faraó, e Faraó disse: por que você mentiu? Por que você não disse a verdade, que era a sua irmã? Deus agora me castigou com essa praga. Vá você com os seus gados, com os seus animais, com os seus servos, sai da nossa terra. E a Bíblia diz que Abraão voltou muito rico em ouro e prata do Egito, e dali Deus começa a prosperar Abraão. Em tudo isso eu vejo que Abraão, ele sendo um homem de Deus, mas no começo um pouco inexperiente, cometeu muitas falhas. Ele era um santo homem de Deus, mas não era isento de falhas. Ele errou, mas sempre buscou a Deus, na certeza de que Deus iria fazer dele, e como fez, pai de uma grande nação. E através de Abraão, nós temos hoje 3 grandes religiões, e através de Abraão também veio Jesus. Jesus é da árvore genealógica de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Através deste personagem, Abraão, Jesus veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, e é por isso que estamos aqui nessa noite felizes e alegres, porque Jesus Cristo, descendente de Abraão, ele nos comprou com o seu precioso sangue. Conclusão para nós encerrarmos: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante de sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Amém? E Paulo diz que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Que tomamos o exemplo de fé deste homem chamado Abraão,
que é o nosso Pai da fé. Amém? Obrigado, pastor. Vamos orar, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa noite na presença do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão precioso que o Senhor concede a cada um de nós, os teus filhos, a tua igreja, em estar nessa noite de terça-feira, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Obrigado por cada um dos teus filhos que estão aqui presentes, aqueles que estão através das redes sociais, que o Senhor também possa alcançar com esta palavra e que possamos aprender como Abraão a obedecer o teu chamado e caminhar pela fé, certos de que o Senhor está nos guiando, nos direcionando e nos orientando para estarmos no centro da sua vontade. Te louvamos por tudo e te agradecemos pelas tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém.